Boa noite a todos. O meu trabalho de conclusão de curso tem o título de Experiência dos Cuidadores de Pessoas Vivendo com Alzheimer, lidando com situações conflituosas. O objetivo foi compreender se o cuidador do portador de Alzheimer ele tinha conhecimento sobre os principais aspectos psicológicos, sobre a doença e se ele saberia lidar com os conflitos que acometem tanto o cuidador como o portador no dia a dia dos cuidados. A doença de Alzheimer foi caracterizada por Alois Alzheimer em 1907 como sendo uma doença neurodegenerativa, progressiva, irreversível, de aparecimento insidioso, ou seja, que vai acontecendo aos poucos e que causa perda de memória e também diversos distúrbios cognitivos. As principais características da doença de Alzheimer são um declínio na memória recente, a desorientação no tempo e espaço, as alterações na linguagem, as mudanças de personalidade e a dificuldade no aprendizado. E o Alzheimer, ele é dividido em fases. O estudo que nós realizamos foi baseado nas divisões de Norton Sayegh, que escreveu o manual do cuidador de Alzheimer. E as fases que ele coloca são a inicial ou leve, a intermediária, a final e a terminal. A fase inicial, ela dura mais ou menos de 2 a 4 anos e ela acomete o portador lenta e gradualmente. A principal característica desta fase é o comprometimento da memória recente ou de fixação. Ou seja, a pessoa ela se lembra de fatos passados, da infância, mas ela não se lembra o que ela comeu agora, que ela acabou de comer. Aliás, eu fiz esse trabalho porque minha mãe tem Alzheimer, né? E ela, coitadinha, ela esquecia que ela comeu e ela saía procurando comida e comendo tudo que ela via pela frente. E também acontece em episódios de desorientação espaço-temporal. Eles não têm conhecimento assim de dia, mês, ano, não sabem o que está acontecendo no mundo. E no começo, nessa fase, eles se desorientam principalmente em lugares desconhecidos. E com o decorrer do processo, eles se perdem até dentro da própria casa. E acontece também alterações de comportamento. Existe a inversão de personalidade. Aquela pessoa que era antes calma, tranquila, passa a ser agressiva, irritada e vice-versa. E há comprometimento também da capacidade de julgamento. Normalmente os cuidadores familiares também, acabam passando vergonha na rua com o portador, porque eles perdem totalmente o senso crítico. E eles acabam falando coisas que a gente até tem que ficar meio que disfarçando, falando, eu não conheço, porque eles falam coisas assim, eles são muito verdadeiros, e eles saem falando mesmo tudo o que eles pensam. E acaba causando vergonha nas pessoas que estão à sua volta. Há também alterações dos hábitos de higiene. Aqui nos hábitos de higiene, eu gostaria de lembrar que não são só coisas ruins que acontecem com os cuidadores. Existem cuidadores que se sentem muito felizes quando eles prestam um cuidado e que a pessoa agradece. Por exemplo, a minha mãe, ela não queria tomar banho, como a maioria dos portadores de Alzheimer, né? Mas depois que levava, ela falava assim, ai, que coisa abençoada que é um banho. Então isso acaba causando alegria no cuidador, certo? Aí vem a fase intermediária, que ela pode acontecer de 3 a 5 anos, podendo durar até 10 anos, dependendo da estimulação que é feita com a pessoa. E acontecem também os distúrbios de sono, as dificuldades com o pensamento abstrato
instalam-se as afasias, que é a falta de comunicação pela fala mesmo, ou por sinais, ou mesmo pela escrita. Eles passam a não ter entendimento com tudo isso. As apraxias, que são movimentos que não chegam a um determinado fim. No caso do portador de Alzheimer, por exemplo, ele não consegue mais cortar uma unha. Seria um dos exemplos que acontece. E também as agnosias, que são as dificuldades de reconhecimento de pessoas, no começo, não com familiares, mas depois começa a ocorrer também. E também de coisas, de objetos. Por exemplo, ele vê uma caneta, ele sabe que é uma caneta, mas não sabe para que serve, ou então sabe para que serve, mas não se lembra mais que chama caneta, não sabe nomear flores, animais, objetos em geral. E aí é o comprometimento intelectual, que é bem maior que na primeira fase, e o paciente passa a necessitar nessa fase de assistência quase que integral para realizar as suas atividades diárias e os seus hábitos de higiene. Aí a fase final, que tem duração variável, que depende de vários fatores, como, por exemplo, as doenças que acometem o portador. E nessa fase se intensifica a apatia e a prostração, a incapacidade intelectual e de iniciativa, que causa total dependência do cuidador. E também a imobilidade acentuada, eles ficam restritos ao leito ou à poltrona. E alterações neurológicas que se agravam também. Aí vem a fase terminal. Os sintomas principais dessa fase se agravam de acordo com a fase anterior, que é a final. Ocorre necessidade de alimentação integral, porque eles acabam deixando de deglutir. Então eles não conseguem nem comer e nem tomar os remédios, né? Tem que dissolver o remédio para que eles possam tomar. Aí quando eles não conseguem mais mesmo deglutir, necessitam da alimentação por sonda. Acontece total indiferença ao meio externo, seria como um estado vegetativo. Eles cessam a comunicação, eles param de sorrir, e nessa fase mesmo, nessa passagem entre a fase final e o terminal, ainda existe um pouquinho de comunicação, mas assim, através do olhar, através de um gesto de cabeça, mas só. E em 10% dos casos podem acontecer crises convulsivas. E grande parte dos portadores vem a óbito nessa fase devido ao estado físico que fica muito debilitado, principalmente pelas doenças urinárias, que causam muita infecção, né? E eles têm que ter uso nessa fase da fralda geriátrica também. Acabam assando, dependendo de pomadas, remédios, acaba tendo muita infecção e retenção de urina. E também as doenças pulmonares. Mas não é só isso. Eles podem ser acometidos também por doenças como diabetes, hipertensão, câncer, entre outras doenças. E eu queria frisar assim que seria muito importante que o cuidador tivesse conhecimento sobre essas fases da doença, porque quando a família conhece a dinâmica do Alzheimer, como ele acontece, a vida, e principalmente as AVDs, né, que é a atividade de vida diária, com qualidade de vida do portador, ela pode ser aumentada. E se você não tem conhecimento, você não vai estimular, você não vai fazer o que é certo, e compromete tanto os aspectos psicológicos do cuidador, como a vida do portador. Eu peguei uma definição de cuidador, que é de Calville Canineu, que diz que cuidador é a pessoa que se dedica à tarefa de cuidar, seja familiares, voluntários ou não, que assumem essa atividade, ou pessoas que são contratadas para esse fim. E é interessante frisar assim que na literatura e mesmo nos resultados do trabalho, nós verificamos que a maioria dos cuidadores são de familiares mesmo, e principalmente as mulheres.
Aí eu achei bonita, porque eu acho que os cuidadores de Alzheimer merecem, sabe, algo que diga realmente o que eles são. E eu encontrei no Guia Prático do Cuidador do Ministério da Saúde, que diz que o cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressa ser um forte traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. O método empregado foi uma pesquisa exploratória de campo com fontes primárias. Os procedimentos. Foram entrevistados 5 voluntários cuidadores de portadores de Alzheimer, com idade entre 49 a 69 anos, que foram entrevistados nos seus lares e nos seus locais de trabalho aqui em São João da Boa Vista. E foi utilizado a aplicação de um questionário com 18 questões, 17 fechadas e uma aberta, onde foram investigados conhecimento dos cuidadores, sentimentos, comportamentos e a capacitação profissional que eles teriam ou não. Como resultado, foi possível observar a falta de conhecimento da maioria dos cuidadores sobre a doença, sobre os seus aspectos psicológicos e, como consequência, eles não sabiam como lidar com o portador diante dos conflitos inúmeros que acontecem no cotidiano de cuidados. A compreensão e orientação se mostraram necessárias a cada fase da doença, assim como o apoio psicológico se mostrou importante contra o estresse, que foi verificado também na nossa coleta de dados, que é o que mais acomete o cuidador. É lógico que entre outras causas também, né? Como raiva, culpa, medo, alegria, que eu já falei que acontece também, entre inúmeros sentimentos que acometem. E os familiares também têm que ser orientados para o convívio diário com o portador de Alzheimer. Nós queremos deixar claro que a amostra não permite generalizações, porque essa pesquisa, por ser exploratória e descritiva, ela tem um mérito no intuito de mostrar e esclarecer a problemática muito importante que é a dos cuidadores. Considerações finais. Cuidar ininterruptamente do portador de Alzheimer acarreta estresse, entre outras demandas no cuidador, por isso ele necessita de orientação e ajuda psicológica constantes. A Abras é encontrada no Brasil, que é uma instituição não governamental que presta informações, cuidados sobre a doença, apoio psicológico ao cuidador, a familiares e a profissionais que trabalham com os portadores de Alzheimer, visando o bem-estar do portador e de todos os envolvidos no contexto da doença. E nós verificamos também que faltam recursos públicos que se ocupem com o apoio psicológico. De hoje em dia é oferecido os cuidados médicos para o portador e também medicação de alto custo, mas apoio psicológico ainda não. Nós vamos lutar para chegar lá, né? O psicólogo desempenha papel importante junto ao cuidador, colaborando na aceitação da doença, no convívio com as perdas constantes que acontecem no dia a dia, no preparo para a morte, que isso é uma coisa muito dolorida, e facilita assumir novos papéis quando ocorre a inversão dos mesmos. Ou seja, aquele que cuidava agora necessita dos cuidados. Então, como existe essa inversão de papéis, a pessoa precisa ser muito bem orientada psicologicamente. E também o psicólogo pode ajudar a compreender os sentimentos e emoções do cuidador. A ajuda psicológica, então, pode ser um fator positivo para atenuar esse estresse que acomete o cuidador no dia a dia, gerado pela difícil convivência, e que cada vez mais vai precisar de apoio diferenciado, de paciência, dedicação, carinho e atenção constantes. Aí eu coloquei, não dá tempo, né? Eu queria colocar todos, mas eu coloquei o depoimento de um cuidador entrevistado
é um homem de 64 anos, professor em ensino superior, mestrado, e ele não participou de cursos de capacitação, como a maioria dos cuidadores. E ele disse o seguinte: interferiu na rotina, mas é algo que tem que ser feito com dedicação e amor. Muito amor. Só isso. Eu não coloquei um outro, mas eu queria citar para vocês um pedacinho de uma outra pessoa, de uma mulher que respondeu, que ela disse uma coisa assim: eu sou totalmente contra a agressividade e a violência, mas hoje, quando eu vejo essas reportagens de pessoas na televisão, eu entendo, porque quem não tem amor se descontrola mesmo, porque uma das características principais é a repetição, né? E o portador, ele pergunta até que faz a pessoa perder a paciência. Por isso que eu acabei escolhendo essa frase que fala: tendo amor, consegue ser superado tudo isso, né? E eu achei que eu ia chorar até, mas eu não vou, porque é o seguinte: eu estava assustada, porque eu fiz esse trabalho porque eu tenho uma mãe de 92 anos e ela tem Alzheimer e ela está internada. E hoje eu fiquei muito assustada porque a minha família parecia que estava escondendo alguma coisa e eu descobri que estava mesmo. Parece que ela teve uma parada cardíaca hoje, depois do meio-dia. Eles não quiseram me contar, mas ainda bem que não contaram, senão não teria vindo apresentar, né? Mas eu não vou chorar porque a minha irmã falou que ela está estabilizada e eu vou acreditar. E eu fiz essa homenagem para minha mãe, que, assim, exemplifica um pouco também do que é o Alzheimer, tá? Tributa a Dona Odete e minha mãe. Olha como ela era linda, gente, quando era nova. Ela é linda ainda. Eu estou cheia de vazio, sinto que não mais sou. Meu sentimento é frio, nem sei mais onde estou. Viver, que vida, nem sei se já comi, isso é ida ou é vinda, esqueço o que vivi. Perco meu pensamento, perguntar pra quê? É um grande tormento não saber quem é você. Às vezes sinto saudade de um passado distante. Ter de volta a agilidade, esta pausa é angustiante. Não sei mais minha idade, eu me perco nessa dança. Vem à tona uma vontade de voltar a ser criança. Então é isso, gente. Eu queria agradecer vocês, né? Pode ler. Aí eu coloquei as minhas 3 irmãs, que a principal cuidadora está aqui, e a outra também, que é uma paixão na nossa vida, está lá no hospital com ela, porque ela não poderia ficar sozinha, né? Ela não sabe que nós somos suas filhas, mas nós sabemos que ela é nossa mãe. Isso que importa, né, gente? Te amo, minha irmã. Parabéns. Eu não vou chorar. Eu queria parabenizar a Florinha e a gente muito recompensado, tá? E ver que você conseguiu unir, né, o rigor metodológico que a gente luta para que os alunos se desenvolvam durante o curso, né? Uma coisa muito humana, né? Que você passou essa emocionalidade, essa emoção e sentimento para a gente de uma maneira muito bonita. Eu sabia que você fazia poesia também, então parabéns. Acho que é um tom muito legal. Em relação ao seu trabalho, eu achei muito caprichado. Eu já falei para você, né? Eu acho que é um critério interessante de seriedade quando ele é muito caprichado. Quanto assim a parte metodológica, não tem nenhuma ponderação a fazer, porque realmente está de acordo com o manual que a gente faz, né? Integralmente. Graças a minha orientadora. Também realmente não tem nada para falar, ó, aqui está, vou corrigir. Não, está realmente caprichado. Então, isso é um índice bacana que você, se você se dedicou com a parte formal, estrutural, podemos dizer assim, você também se dedicou com o conceito, com a revisão da literatura. Eu vi que você tem mais de 5 páginas de referências. A gente pega muitos trabalhos de alunos aí, você vê que 2, 3
4, 5 anos, mas que já coletou bastante coisa. Você realmente foi muito cuidadosa nesse levantamento e que se refletiu, por exemplo, na sua discussão de resultados. A discussão de resultados que você conosco, fazer as pontes, né, com autores, com seus achados. Eu achei realmente um bom exemplo do trabalho que um aluno de graduação, né, pode fazer com um nível muito bom, né, de seriedade, de rigor, e faz um bom prognóstico da sua carreira. Eu acredito que também ter feito iniciação científica te ajudou muito, né, dá mais segurança. Né? Então eu acho que você realmente está de parabéns, gostei muito, né, da amarração do trabalho, da estrutura dele, né, e da seriedade. E eu já falei que eu vou levar para um amigo meu que tem uma esposa, né, que tem Alzheimer. Ele é bem instruído, bem treinado, é um senhor de 80 e tantos anos, a esposa também tem mais de 80. E eu acredito que ele vai também gostar desse trabalho. Parabéns. Obrigada. Minha coautora, viu, gente? A escolha do tema dela me mobilizou muito, porque ela sabe que eu perdi minha mãe com Alzheimer esse ano, e eu fui uma das cuidadoras também, né? Então foi muito difícil. Mas foi logo no início, né? Então eu falei, vamos lá, você quer fazer sobre isso? Eu tinha lido muito, tinha vários livros, né? Então foi fácil passar para ela a bibliografia, porque eu vivenciei a falta de conhecimento de cuidadores, inclusive de home care, né, pessoas que estão habilitadas, mas gera muito conflito a nível psicológico, principalmente na primeira fase, onde o diagnóstico não é fechado e as mudanças de comportamento ocorrem. Né? E as pessoas não sabem que aquilo faz parte da doença. Então, é tudo assim, muito confuso nessa primeira fase, em termos psicológicos. Eu achei que a gente realmente poderia contribuir com um trabalho que pudesse ajudar a essa doença que está sendo cada vez mais comentada no nosso Brasil. É o caso das demências, já chegam a atingir mais de 60% da população brasileira na faixa acima de 70 anos. Então foi muito enriquecedor trabalhar esse tema, né? Porque lemos muito, corrigimos, fizemos gráficos, tabelas, o trabalho dela não apresentou os gráficos da tabela, porque ficaria muito extenso. Mas realmente foi um trabalho que o professor Vitor colocou bem pesquisado, né? E realmente faltava estudo sobre isso e a contribuição da psicologia nessa área, e principalmente em termos de política pública. Se nós não tivéssemos a Abrasa, então nós não teríamos apoio nenhum no Brasil em relação ao Alzheimer. Está de parabéns, ela quebrou muitas barreiras como profissional, até se tornar minha colega. A gente chama de colega, qualquer dia eu vou acostumar a chamá-la também. E foi muito bonito, eu acho que ver esse crescimento, esse estudo, né, toda essa pesquisa, desenvolvimento, de parabéns. Vamos, né? Obrigada, cara. Parabéns também, né? Eu te acompanhei bastante de perto, você é bastante zelosa, né? E preocupada com o que ia fazer, né? Eu gostei muito empenho do aprendizado que você fazia e progredia, né? Estou satisfeito naturalmente com a sua aula, que reflete o seu trabalho mesmo, né? Quem conheceu o trabalho escrito depois do que é na biblioteca, vale a pena ter como profissional para um dia ajudar famílias com Alzheimer. Tenho membros com Alzheimer, eu já orientei algumas famílias e a gente vê que é exatamente a família, né? De a gente preparar a família que é um tem esse impacto no nascedor dos cuidadores, né? Que é sempre a família melhor do que aquele que a gente faz, que tem sentimento, que tem coração e coragem também de apresentar o tema, não só de enfrentar e com uma orientação de alguém que apresentou o tema. Então foi rico também nesse sentido, né? Aproveitar a dor, o sofrimento e transformar em algo contributivo para os colegas futuros, né? Psicólogos, agora não mais futuros, mas de hoje em diante, até quinta, nossos colegas. Né? Parabéns. Obrigada.